Muito bem, né? Hoje nós vamos estudar aqui, vocês estão vendo que tá novo aqui, né? Novo, né? Realmente faz muita diferença, né? Até eu estou enxergando agora. Acho que se eu sentar lá no fundo eu vou enxergar. Então, o capítulo 20, irmãos, eu disse para vocês que nós não vamos estudar todos os capítulos do livro de Levítico, mas alguns capítulos eu creio que a gente vai poder meditar um pouquinho sobre eles, tá? Um deles é o capítulo 20 de Levítico, os crimes e suas penas. Aí eu acrescentei novamente esse detalhe, a mesma coisa que a gente fez em relação ao leproso. Olha, a lei do leproso era muito rigorosa, mas aí você olha para o Novo Testamento e você vê o quê? A visão inteira de Deus em relação a como tratar o leproso, e a gente estudou isso a semana passada, né? Uma lei muito severa para que naquele tempo, que não tinha nenhuma condição de cura e coisa e tal, bem, mas você vê sempre Deus querendo a cura do leproso, Deus sempre querendo ajudar o leproso. E no Novo Testamento a gente encontra, né, o complemento disso, a perfeição na pessoa de Cristo, dos leprosos chegando, se aproximando, sabe? E sendo curados, e Jesus sem correr deles, na verdade, Jesus ele passava no meio daquelas aldeias só de leprosos, para que eles pudessem vê-lo e de vê-lo correr atrás de Jesus. Então, irmãos, o leproso foi tratado segundo o coração de Deus, e esses crimes aqui também serão tratados segundo o coração de Deus. Do versículo 1 até o versículo 5, de qual crime o povo de Israel está sendo lembrado? Bem, o povo de Israel está sendo lembrado de um crime que é o sacrifício de crianças, o assassinato, né, de crianças, pelos próprios pais. Veja só, vamos dar uma olhadinha de novo aqui no versículo 1, né? Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel, der os seus filhos a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. Então fica bem claro aqui que seja um israelita, seja um estrangeiro, ele era sim capaz de pegar o seu filho, no caso nessa adoração de Moloque, ou de outros deuses cananeus, era o filho primogênito, o primeiro filho que nascia, eles iam lá no altar de Moloque e sacrificava aquela criança ao deus Moloque. Então, quem que é o deus Moloque? É o deus dos amonitas. E é claro, meus irmãos, que é um deus falso. Ninguém tem dúvida disso, né? Que é um deus falso. Agora, apesar dele ser um deus falso, como toda idolatria, abre um campo muito grande para o inimigo, para Satanás atuar. Então, se tem, meus irmãos, uma abertura para o diabo, ele vai saber usar essa abertura. Agora, tem uma coisa interessante que o deus Moloque prometia, que era o quê? Era prosperidade e vida longa. Olha como essas duas coisas atraem. Ainda mais naquele tempo que não tinha seguro de vida, não tinha, meus irmãos, farmácia para comprar remédio, para ficar mais bonito. Então você olha lá, você vê que as pessoas queriam viver mais. Geralmente qualquer doença que a pessoa pegava, ela sofria muito, que seja uma dor de dente, né? Então as pessoas, esse Deus está prometendo uma vida que vai ser alongada, e eu vou viver mais. Está prometendo. Como é que faz isso aí? Bom, você tem que entrar no projeto dele lá, né? É vida por vida. Você dá uma criança e você vai viver mais, né? E também você dando a sua criança aí, ele promete que a sua vida vai ser próspera também. Irmãos, as pessoas, elas costumam, por conta de prosperidade e viver um minuto a mais na vida, elas são capazes sim de pegar o próprio filho
e fazer uma bobagem dessa. Agora, eles faziam isso como religião. Isso é muito perverso. Já a gente fala sobre isso, né? Vamos pensar no culto. Como é que era o culto do Moloque, né? Então, esses cultos, não só de Moloque, mas os cultos pagãos, é muito diferente do culto a Deus, meus irmãos. Quando um pecador ele chega para confessar os seus pecados, onde Deus exigiu um sangue de um cordeiro para representar Jesus, mas olha só, ele vinha para ele obter vida, a abundância, a alegria, como é, meus irmãos, num culto cristão também. Aí você olha para esse tipo de culto no Velho Testamento, eles iam porque eles tinham medo, é movido pelo temor. Os cultos pagãos eram movidos pelo temor, então as pessoas se chegavam, cada um tinha a sua vez, e olha, a oportunidade que a pessoa tem de ir num lugar aonde se sacrificava a criança. Em Israel nós visitamos 2 lugares, e nos 2 lugares, um sentimento ruim toma conta de você. Não é possível que uma pessoa que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, e olhe para aquelas montanhas, para aquelas rochas, aonde se cultuava o Deus pagão, é impossível a pessoa não sentir nada. É impossível a pessoa começar a descer o Vale do Rinom e não sentir um gosto ruim. É uma coisa esquisita, irmãos. Eu cheguei assim, junto com os irmãos, eu digo, olha, se vocês quiserem descer mais, vocês podem descer. Eu não quero descer mais. Hoje é tudo um jardim, é verde, é bonito, mas Vale do Rinom é o Vale do Inferno. Era onde as crianças eram sacrificadas. Aí você vai lá no norte, lá onde tem o altar de Dan. Então você chega lá e você vê exatamente o lugar onde as crianças eram levadas. É um culto horrível. Chegava lá com a criança, o sacerdote pegava a criança e levava para aquela estátua que tinha uma mão estendida assim, uma estátua que era todinha fervendo, chegava a ficar vermelho de fogo assim, e colocava a criança para morrer naquele lugar. E os pais não iam ouvir o grito da criança, porque o culto tinha muito barulho, muitos tambores, muitos gritos, muitos uivos. Então os cultos pagãos eram assim, era gritos, 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 e aquele, meus irmãos, tambores batendo, e o pai não escutava nada, a mãe não escutava nada, e lá se foi mais uma criança. Esse era o culto de Moloque. Então, meus irmãos, a forma de culto mais celebrada para Moloque era pegar o filho primogênito, levar naquele altar maldito, colocar a criança no colo da estátua, para que ela fosse incinerada completamente. Agora, os cultos ainda contavam com atos de imoralidade, prostituição, é claro, muita idolatria a esse Deus maldito. Então, um Deus falso, maldito, no sentido que toda maldição está ali. Mas não era só Moloque. Moloque, meus irmãos, era o Deus que estava ali na Palestina. Como eles faziam isso muitas vezes também para Baal, como eles faziam para outros deuses além de Moloque, ou seja, os deuses pagãos, eles requeriam isso dos seus adoradores. Coisa satânica, diabólica mesmo. Agora Deus, ele põe a sua face contra os adoradores de Moloque. O que a lei manda fazer aqui? Bem, era para apedrejar esses adoradores, se descobrisse onde estava, né? Porque um adorador de demônios, ele faz discípulos. Esse é o problema de toda essa questão dos cultos pagãos. É muito atrativo. Eu estava pensando em casa, esses dias me veio 2 palavras, né? A palavra da turma que vem, que quer vir,
e do que Jesus que pediu, vai, no ide. Né? Então, Jesus ele diz para a sua igreja, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E nós estamos vivendo uma época que as igrejas, hoje as igrejas, elas não querem ir mais atrás dos pecadores. Então, o que eles fazem? Eles então promovem um circo para que as pessoas venham. E isso tem uma diferença muito grande. Qual que é a diferença? O tipo de discípulo que cada um deles vai produzir. Então, esse culto de Moloque era um culto que os seus sacerdotes não precisavam sair pregando. Olha, vocês querem se converter a Moloque? Não precisava de nada disso. Era só ficar esperando. As pessoas vinham. Está prometendo que vai ficar rico lá. Está prometendo lá longevidade. Está prometendo muitas coisas, mas o que tem que fazer? Tem que fazer isso, as mulheres vão lá, se prostituem, os homens também, é uma bagunça muito grande e tal. E as pessoas gostam disso, então todo mundo vai lá, era uma festa muito grande. Muito barulho o tempo todo. A pessoa, para chegar nesse ponto de sacrificar essa criança que Deus está falando aqui, ela tinha que cumprir um ritual, e esse era a sétima parte do ritual. Antes disso, ele já tinha deixado muita coisa ali. É alimento, é carne, é não sei o que, coisa e tal, né? Até chegar na criança. Não era só depositar a criança. Então, veja como as pessoas eram completamente lesadas, roubadas. Mas elas iam atrás disso. Por isso Deus está falando, olha, tem que exterminar. Você imagine a consequência de um culto assim, irmãos, na cabeça das pessoas. De um pai, de uma mãe que sacrifica um filho, aí ele não aceita mais nem ele próprio, passa a não se perdoar mais, fica com raiva, com mágoa dele mesmo. E o ser humano tem uma coisa assim, sabe? Eu entrei naquele caminho ali, o que aconteceu? Rapaz, eu fui pisar assim, e eu pisei numa lama, estraguei todo o meu sapato, mas ele não fala nada para ninguém. Eu vou passar por aquele caminho, pode ir, né? Já está dando risada, por quê? Porque alguém vai pisar e vai estragar o sapato também. O ser humano, infelizmente, tem muito isso. Tem essa maldade no coração de querer que o outro sofra porque ele sofreu. Então, olha, tem que levar a sua criança sim, tem que, as famílias têm que ir para esse culto de Moloque, mesmo que eles são roubados. Ele quer que outra pessoa sofra também. Isso faz parte da consequência de um culto assim. Além do afastamento de Deus, cada vez mais longe da salvação. Então, Deus, o rosto de Deus está contra esse tipo de adoração, meus irmãos, né? Então, veja só o que Deus diz aqui no versículo 4, né? Se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der a sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do seu povo. Então Deus, ele falou assim, nem se esconder disso a gente podia, tinha que realmente tentar resolver essa questão. E Deus pediu para o povo dele resolver essa questão, o povo dele não resolveu essa questão. E quando não resolveu, quando pensa que não, até o rei de Israel está sacrificando o seu próprio filho ali para Moloque. É isso que a gente vai ver agora. Alguns personagens da Bíblia que fizeram o quê? Esses personagens da Bíblia, eles deram os seus filhos a Moloque, mostrando o que para nós? Que o mal, ele é sempre contagioso. Mas vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 32. Abra lá comigo, né? No livro de Jeremias, capítulo 32 e versículo 33. Agora, Jeremias, irmãos, ele viveu 1000 anos praticamente depois de Moisés. E como as coisas estavam mudadas. Quando Israel entrou no Egito, ninguém sacrificava criança. Os israelitas não sacrificavam crianças. Mas depois de 1000 anos ali na Palestina, em Canaã, olha o que está acontecendo com o povo de Deus. 32, 33.
Olha, vamos à leitura. E viraram as costas, e não o rosto. E ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando, contudo, eles não deram ouvidos para receberem o meu ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Transformaram a casa de Deus num templo pagão. Transformaram a casa de Deus num lugar lá que se oferece criança para Moloque. Versículo 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passarem seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que tal abominação se fizesse, para fazerem pecar a Judá. Ele diz, olha, eles estão pegando as crianças deles, estão levando lá para o Vale do Rinom. Vale do Rinom, meus irmãos, é esse lugar. Você imagine que a cidade de Jerusalém, ela está sobre um monte muito grande, enorme o monte de Jerusalém. Você olha assim, né? Do outro lado é o Monte das Oliveiras. Então, a cidade está no Monte Sião, e do outro lado lá está o Monte das Oliveiras, e você tem um vale. E nesse vale, você sabe, né? Montanha, o meio é um vale, você sabe disso. E nesse vale, meus irmãos, nesse vale que é o Vale de Rinom, é esse vale que eu disse para você, você vai descendo, e você não consegue sentir uma coisa boa ali. E Deus está falando, olha, vocês transformaram aquele vale num vale de Rinom para sacrificar suas crianças. Então, olha aqui, infelizmente, esse mal, ele é contagioso. Ao invés de abolir, eles se contaminaram, eles começaram a adorar o Moloque. Como pode, né? Acontece quando a gente não extermina o mal de dentro de nós. Quem foram os adoradores? Infelizmente, Salomão. Mas pastor, o Salomão foi o homem mais sábio, não fala. Meus irmãos, mas um sábio também deixa a sua sabedoria. Um sábio, ele pode olhar e não viver de acordo com a sua sabedoria. E aí, ele deixa de ser um sábio para ser uma pessoa que sabe as coisas apenas, né? O rei Acais, o rei Manassés. Então, esse aqui, meus irmãos, é um caso especial, né? Porque ele foi muito mal, esse rei Manassés, foi muito mal. Então, veja só, né? Tem uma lista aqui, né? Depois a gente já vai ver essa lista, tá? Mas olha, quanta diferença do Deus verdadeiro com os deuses falsos. Por que que eu digo isso, né? O que nós temos aqui? Os deuses falsos pediu o sacrifício dos primogênitos. Você tem que trazer tua criança para mim e queimar ela aqui. Qual criança? O primogênito. Isso é um Deus falso. E as pessoas idólatras, né, elas fazem qualquer coisa pelo ídolo. Qualquer coisa. Você pode imaginar o que você quiser, né? Então, se é para andar em cima da tampinha, vai andar em cima da tampinha, né? Se é para, carregar ele, vai ter que carregar. E aqui nesse caso aqui, esse Deus não era tampinha não. Esse Deus, eu quero seu filho, primogênito. Então, pegava o primogênito, pode ser menino, pode ser menina, entregava lá. Entregava essa criança, tá? Já o Deus verdadeiro, olha a diferença do Deus verdadeiro. O que o Deus verdadeiro mandava fazer com o primogênito? Ele tinha o quê? Ele recebia a bênção maior. Olha que diferença. As pessoas não conseguem perceber essa diferença. Lembra que eu falei para vocês, domingo passado aqui, como é que o irmão Félix passou a entender o Evangelho? Ele que veio de uma família árabe, como é que ele passou a entender o Evangelho? Ele disse que a professora dele, lá onde ele estava, falou assim, olha, o Maomé, ele conquistava as pessoas com a espada na mão, cortando a cabeça de quem não recebia. Até hoje é assim. E Jesus? Como é que ele conquistava as pessoas? Pelo amor. Então isso fez despertar no coração de uma criança. Olha a diferença. Um mata, o outro dá a vida. Essa é a diferença de um Deus verdadeiro
para um Deus falso. O diabo, ele sempre inverte tudo, irmãos. Ele inverte tudo nas pessoas. Tem uma outra coisa aqui, né? No versículo 6 agora. Vamos voltar lá, Levítico capítulo 20 e versículo 6. Então, o que nós temos? Temos aqui, quando alguém se virar para os adivinhos e encantadores, para se prostituir. A palavra prostituição é mistura, né? É se juntar. Então, quando alguém se virar para os adivinhos e encantadores, para se juntar com eles, né? Eu porei a minha face contra ele, e extirparei do meio do seu povo, portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Agora, Deus, ele toca em outro assunto aqui, tá? E esse assunto aqui já mudou, já não é mais o Moloque está fora. Agora, Deus está querendo falar o seguinte: olha, vocês não fiquem indo atrás de adivinhadores, de prognósticos, de pitonisa, de necromante. Olha, vocês não fiquem indo atrás dessas coisas. E, queridos irmãos, é outra forma de ocultismo que as pessoas, elas pagam caro para correr atrás. Você sabe que você está andando ali perto do terminal, dependendo da época que tem cigano aqui na cidade, você está passando aqui, vem aquela mulher com aquela saia enorme, fala assim, dá aqui a sua mão que eu vou ler um pouco aí. Não, eu faço barato. Quer dizer, ela vai cobrar, é claro que ela vai cobrar. Sabe por que ela cobra? Porque tem gente que paga, é só por isso. É só por isso. É uma prática comum até hoje, né? As pessoas querem saber o que vai acontecer amanhã, o meu futuro, né? Quer saber se ela vai se dar bem, vou me dar bem lá no trabalho, com aquela pessoa lá, e aí, vou me dar bem com ela? Então as pessoas estão dispostas a pagar, estão dispostas a serem enganadas, pagar para ser enganado, né? Deus está dizendo aqui, e algumas religiões, como o Espiritismo, e infelizmente, irmãos, a gente tem que admitir isso aí. Aqui não é só nossa igreja que presta, não, tem muita igreja boa nesse mundo. Igreja verdadeira, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, não é só a nossa, não. Só que tem muita igreja que tem o nome de evangélico, que é um espiritismo medonho. É aquele negócio de adivinhação, é aquele negócio de... tem que fugir dessas coisas. Mas as pessoas gostam disso. Então você que conhece a palavra de Deus, busque conhecer a vontade de Deus para praticar ela. E você vai ser bem sucedido fazendo isso. O grande perigo dessas práticas, qual que é? A pessoa fica à mercê do diabo, né? Como eu disse, abre um campo para Satanás agir, né? E aí ele usa sim meios, porque ele tem como usar meios para prender aquela pessoa. Se você procura uma pessoa para ler sua mão, para falar o futuro para você, você acha que o diabo não pode mover os pauzinhos para alguma coisa acontecer e você ficar impressionado? Ele está ouvindo, ele escuta, ele sabe que você procurou o caminho errado, então ele vai fazer certeza de dizer, siga em frente, vai apontar uma seta, vai lá, né? Vai lá, tá certo? Então Saul, ele pagou um preço caro por procurar cartomante. Saul fez isso, ele errou, e ele pagou um preço. A palavra de Deus diz que um dos motivos da morte de Saul é porque ele foi consultar uma necromante. Deus, meus irmãos, ficou muito triste, aborrecido com ele. E eu sempre falo, né, que a melhor ilustração que eu já vi sobre adivinho, necromante, essas coisas, é a dos Trapalhões. Porque tem aquele quadro, né? O Didi, ele quer saber o futuro dele, aí ele vai lá, está escrito cartomante, adivinha tudo, só você pedir que aqui a gente resolve, né? Então o Didi chegou na porta e bateu, né? A mulher falou lá dentro, quem é? Então ele voltou e foi embora. Se ela não sabe nem quem está do outro lado da porta, como é que ela vai saber a vida daquela pessoa que está do outro lado da porta? Então assim, meus irmãos,
um quadro satírico, cômico, né? Que nem crente essas pessoas, esse tipo um Didi da vida era, mostrando como essas coisas são coisas assim tão absurdas, e eu vou pagar para isso, vou atrás disso. Vou pagar para a pessoa fazer um mal para outra em meu nome, aí vou fazer, colocar a boca dentro do sapo, na boca do sapo. Então, as pessoas não fazem isso, não pagam caro para isso. O pastor Pitas conta que lá em Caraguatatuba, uma mulher se converteu, tinha um buraco lá dentro da casa dela, lá, né? É o buraco da maldição, buraco não sei do quê. Então, quer maldiçar alguém, ela pegava o papel assim, colocava o nome da pessoa, jogava dentro daquele buraco lá, né? Pronto, a pessoa estava condenada. A pessoa saía de lá em paz. Agora eu desquitei, né? Agora eu tô vingado do meu inimigo. E pagava, deixava um bom dinheiro lá dentro. Mas ela se converteu. E a primeira coisa que ela pediu quando ela se converteu: pastor, eu quero que o senhor me ajude a tampar esse buraco. Ele disse: é para já. É para já. Veja, irmãos. Então, nós temos aqui a palavra de Deus dizendo: não vá atrás disso. Mas se um crente também vai na igreja para saber o amanhã dele, querendo profecia para o amanhã dele, o amanhã, meus irmãos, quem sabe é o nosso Deus. Faça a vontade de Deus e o amanhã fica mais fácil, com certeza. Vamos apedrejar hoje os adoradores de Moloque e os necromantes? Vamos fazer isso hoje? O que Deus fez com Manassés? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Crônicas 33, 6. Vamos lá, é longe, vai lá, 2 Crônicas, um pouquinho antes do meio da Bíblia, capítulo 33 e versículo 6. Está aqui o Manassés que eu mencionei para vocês, tá? Manassés, então, está aqui. Ele fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho do Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria. Consultou adivinho, encantadores, e fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E o camarada era perverso mesmo, né? Mas não era só o primogênito, é que eles casavam com muitas mulheres, então o primogênito de todas as mulheres era jogado ali. Coisa horrível. Bem, irmãos, Deus pegou esse rei e mandou ele para bem longe. Ele foi levado, né? E aí, capítulo 33, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Eles faziam, meus irmãos, horrores com os reis que eles conquistavam. E às vezes, quando chegava lá na cidade onde eles estavam, eles cortavam a cabeça e colocavam lá junto com aquele outro monte de cabeça que tinha no centro da cidade de Nínive. Ao centro da cidade de Nínive era um amontoado de cabeça. Era uma coisa muito nojenta. Agora, esse rei, ele foi levado, Manassés, ele foi levado a ganchos. Não é a prisões, a palavra de Deus diz que foi a ganchos. Por quê? Porque eles realmente prendiam o nariz, meus irmãos, ou o beiço da pessoa e levava esses 780, 790 quilômetros de distância, andando assim, puxado. Não sofreu pouco, não. E no versículo 12, e ele angustiado, sim, né? Ele angustiado, ele orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele buscou a Deus em arrependimento. O arrependimento não tem nome, irmãos. Tem corações arrependidos. E ele buscou a Deus em arrependimento, sabe, deveras. Essa palavra deveras quer dizer que houve uma humilhação muito grande da parte dele. Senhor, me perdoa.
por tudo que eu fiz de errado, pela busca errada. O Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. Clamando, porque também não era só a vida dele, o resto da família dele que tinha ficado em Judá, como escravos do rei da Síria. Então, ele clamou. E olha o que diz aqui, meus irmãos, no versículo 13: e fez-lhe oração, e Deus teve misericórdia dele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, e conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Deus deu uma lição muito grande nele, e colocou ele de volta. Isso aqui, meus irmãos, pode ser considerado com certeza, porque era o rei da Síria, eles eram muito maus, pode ser considerado um dos grandes milagres da Bíblia, porque a gente não conta isso como um milagre, né? Mas esse é um grande milagre, a conversão e a restauração do Manassés. E aí, né, que Deus fez com Manassés? Paulo nos dá uma grande lição de como tratar os simpatizantes desse mal. Veja só, o necromante, toda essa forma de espiritismo. Paulo, ele foi na cidade de Filipos, ele chegou lá, uma mulher falou: esses homens, eles estão pregando aí o Deus vivo, o Deus verdadeiro e coisa e tal. Calma lá, né? E qual que é o problema disso, pastor? A mulher não estava falando a verdade? Estava. A mulher adivinha mesmo, ela não adivinha nada. O capeta, Satanás, que estava ali falando por ela, né? E desde quando Deus aceita que o diabo dê testemunho dele? Não é para o diabo dar testemunho dele. Nós é que somos testemunhos de Jesus Cristo. Nós, a igreja de Jesus Cristo, seus discípulos. Paulo olhou para: cala-te, né? Satanás, diabo, sai dessa mulher. Expulsou o demônio dela. Quando foi expulso o demônio daquela mulher, a Bíblia diz que ela não podia adivinhar mais. Acabou a poção mágica que estava lá dentro dela. Aí os donos dela, né, porque essas pessoas, além de Satanás ser o dono, ainda tem outros donos, ficaram irados com Paulo, mandaram prender Paulo, bateram no Paulo e coisa e tal. Veja, irmãos, como o diabo é uma orquestra de muita coisa. Mas o Paulo nos ensina, né, essa questão. Vamos apedrejar uma necromante? Vamos apedrejar essa pessoa que está com adivinho? Não, de jeito nenhum. Vamos fazer o que com essas pessoas? Vamos tentar tirar elas da mão de Satanás. Vamos libertar essas pessoas. Como é que nós vamos libertar essas pessoas? Nós vamos libertar pregando o Evangelho, para que essa pessoa se converta. E todos esses cultos pagãos. Vamos para Atos capítulo 17. Vamos lá rapidinho, já já a gente volta para Levítico, né? Atos capítulo 17. Vamos lá, né? Então você vai para o Novo Testamento agora comigo. Vamos lá, Atos capítulo 17. Diz assim: versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quando ele chegou em Atenas, ele viu a imagem dos Zeus, a imagem do Thor, a imagem do Mercúrio, né? A imagem do Apolo, a imagem... Bom, era muito Deus lá, né? Quando ele viu aquelas esculturas todas, Deus da água, o Deus do mar, o Deus não sei do que, cada um deles tem um Deus, né? O Deus da formiga, o Deus do elefante. Então, ele olhou para tudo aquilo ali, e ele poderia chegar e sair chutando tudo aquilo, destruindo tudo aquilo. Não. O que um crente, um discípulo de Cristo vai fazer? Ele vai pregar o Evangelho. É o que ele começa a fazer. Ele vê o coração dele doeu, mas doeu profundamente, tristemente,
A palavra de Deus diz que ele sentiu uma dor profunda. O versículo aí que nós lemos no versículo 16, que diz que o espírito agitava em si mesmo, essa tradução ela não é forte o suficiente para identificar o que aconteceu com o coração de Paulo. Aqui, meus irmãos, o original traz que é aquela mesma coisa que Jesus sentia, sabe? Uma compaixão dolorosa, sabe? Ele ficou com tanta pena, mas tão triste, que aquelas pessoas estavam sendo levadas pela idolatria, que ele disse: não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que parar aqui. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. As igrejas que nasceram, meus irmãos, ali para cima da região de Registro, né? Entre Sorocaba e Registro, tinha um pastor que saía e ele ia até Registro, e ia de trem, sabe? Ele passava de trem, e o trem não parava naquela cidade, só passava assim, olhava de longe, aquelas montanhas, e via sempre, não tinha uma igreja, não tinha uma igreja evangélica naquelas cidades. Aí um dia ele estava passando, né, ele começou a ver aquilo, ele começou a chorar, e falou assim: Senhor, me ajuda a fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Ele entendeu que ele não podia viajar de trem, porque de trem ele não alcançava aquelas cidades. Então ele clamou a Deus. Mas como é que vai chegar naquela cidade? Naquele tempo, meus irmãos, não tinha autoestrada que nem tem hoje. Ele clamou para que Deus desse um carro para ele. O que tinha naquele tempo era um jipe. E Deus deu um jipe para ele. Ele alcançou aquelas cidades. Ele plantou igreja em cada uma daquelas cidadinhas que chegava até o lugar que ele ia. É impressionante que isso é ser, meus irmãos, é ter um coração para missões, é ser missionário. Vamos continuar, vamos terminar o nosso estudo lá, né? Vamos lá, livro de Levítico, capítulo 20, né? Um outro assunto aqui no capítulo 20, são vários assuntos, irmãos, mas vamos rapidamente aqui, tá? Capítulo 20 e versículo 9. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, então o seu sangue será sobre ele. Bom, filhos que amaldiçoam os pais. Então, essa lei, ela incorre contra a quinta, não é a quinta, é o quinto mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Né? Então, esses filhos que ficam aí amaldiçoando, mas como eles amaldiçoam? Amaldiçoam pronunciando maldição mesmo. Maldito meu pai, maldito. Quantos são assim, né? Quantos? Às vezes pela falta de respeito. E às vezes, meus irmãos, o livro de Deuteronômio fala do filho quanto mais rebelde, que ele não queria fazer absolutamente nada. Ele ficava lá, ele não queria trabalhar para lugar nenhum, ele ficava encostado naquela casa, ameaçando pai e mãe, que senão... Então, esse tipo de filho também era um filho rebelde. Era uma maldição ali. E Deus é duro com eles, né? No versículo 9, né? Então, certamente morrerá, né? Morrerá. A solução para esse pecado está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Então você obedeça e você já sai, está livre dessa maldição aqui, né? De estar amaldiçoando o seu pai e a sua mãe. Então vamos lá, né? Para a gente poder andar aqui. Aí segue uma lista enorme de pecado a partir do versículo 10. Vamos à leitura, irmãos, para tentar entender um pouco. Também, o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles.
Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para se juntar com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Quando um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a sua nudez, e vir a nudez dele, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do povo. Descobriu a sua nudez, ou a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Quando um homem se deitar com uma mulher no tempo das suas regras, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da sua irmã, de sua mãe, e da irmã do teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando um homem também se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar uma mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez do seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos para cumpri-los, para que não vos vomite da terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Como eu disse, irmãos, segue, a lista é enorme, né? É tão grande que nós separamos por setores aqui. O adultério, o incesto, em suas diversas formas, com irmã, com tio, com tia, com parente e tal, o homossexualismo, toda forma de zoofilia, não respeito às regras da esposa, toda forma de imoralidade. Então você vê aqui, é muito grande a lista. A lista realmente era enorme. Deus chama essa lista de confusão, abominação, maldade e iniquidade. Agora vamos dar uma olhada aqui, pode passar aqui, vamos. Como aplicar a lei? Então você vai ver que a lei muda de caso para caso. O caso realmente era de morte, para apedrejar ou queimar a fogo. Dependendo do grau ali, apedrejava ou queimava a fogo. Como no adultério e algumas práticas imorais. Em alguns casos, irmãos, a expulsão do pecador, o incesto entre irmãos, não respeitar. Então essa pessoa era expulsa completamente do meio da sociedade e ficava lá para viver assim, desterrado, Em outros casos, a esterilidade, tomar a tia como mulher, ou a mulher do seu irmão e coisa e tal. Então você tem aqui níveis de lei que deviam ser aplicadas. Isso lá. Agora, como é que Deus tratou esses pecadores? Então, irmãos, esperando sempre o pecador confessar o seu pecado. Você tem dois exemplos aqui, de Jesus com a pecadora, e o que Paulo mandou fazer não seria um incesto ali, mas seria, meus irmãos, entra naquele bolo lá, Então, veja só, Jesus, ele mandou que a mulher fosse apedrejada, ele não saiu da lei não, Eu digo, olha, você pode pegar, pode apedrejar, porque a lei manda apedrejar. Jesus disse, eu concordo plenamente. Davi foi apedrejado. Então, Jesus, ele trabalha na consciência dos acusadores, para quê? Para ensinar que todos precisam da graça de Deus.
Então ele diz assim, olha, quem não tem pecado, então pode apedrejar ela, pode jogar pedra nela, né? É porque ele quer proteger ela? Não, irmãos. É porque ele quer que todos venham ao conhecimento do seu próprio pecado. Ele quer tratar o pecado. Então ali, Jesus não condena ela naquele momento. Cadê seus acusadores? Né? Nenhum deles te condenou, ou seja, você não recebeu nenhuma pedrada. Condenação era apedrejamento. Ela disse, não, Senhor, nenhum. Aí Jesus disse, não, eu também não te condeno. Mas a última palavra de Jesus é, vai e não peques mais. Bom, irmãos, não é que essa pessoa nunca mais ia pecar. O próprio livro de 1 João ensina isso para nós. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, faz Deus de mentiroso. A verdade de Deus não está nele, diz o livro de 1 João. Então o que Jesus esperava? A mudança dela. Não era só o fato dela não ser apedrejada, porque ela podia não ser apedrejada e voltar para casa do mesmo jeito que ela foi. Então, Jesus queria tratar não apenas o pecado em qual ela foi pego, mas Jesus queria tratar da sua alma. Então, meus irmãos, daquela lista enorme, o que a gente aprende da pessoa do Senhor Jesus Cristo? O desejo de Deus de tratar todos os casos, da mesma forma que ele tratou o Manassés. Como ele trouxe de volta uma pessoa como Manassés, ele pode trazer qualquer um deles. Agora, o que Paulo mandou fazer? No caso de Paulo, né, tinha lá um rapaz, estava lá saindo com a mulher do próprio pai e tal. Então Deus, vamos lá para 1 Coríntios, porque Paulo ele diz, olha, eu quero que vocês realmente expulsem ele daí, tirem ele daí e pronto, acabou. Por quê? Porque ele não queria abandonar o pecado. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação está que nem ainda entre os gentios se nomeia, que é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, não vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Ou seja, não vão mexer com esse camarada, porque esse camarada pode ser muito importante na igreja, ninguém vai falar nada, todo mundo vai ficar quieto, deixa quieto isso aí, né? Deixa eles desse jeito. Não, olha o que Paulo disse. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Então, essa palavra aqui, vai ter um ponto aqui, dizendo, vocês não podem se vangloriar de não tratar isso aí, de jeito nenhum, né? Então, meus irmãos, o que Paulo pediu é que realmente ele fosse expulso para ver se ele mudava a vida dele, né? Se ele parava com aquele mal. Mas vamos voltar agora, vamos mais para frente, vamos para 2 Coríntios, tá? Vamos lá? 2 Coríntios, é o mesmo caso. Aqui no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Porque se alguém me entristeceu, Paulo está dizendo, não me entristeceu a mim somente, para que não sobrecarregasse a vós todos. Então Paulo falou assim, olha, essa pessoa me entristeceu todos vocês, né? Então Paulo diz o seguinte, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Vocês repreenderam ele? Repreendeu, então tá bom. De maneira que, pelo contrário, deveis perdoá-lo, consolá-lo, para que o tal, de modo algum, seja devorado por demasia tristeza. Por isso eu vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Então vocês vão lá, vocês vão trazer essa pessoa de volta, porque ele está triste, ele está afastado da igreja, então ele já pediu perdão, vocês vão trazer essa pessoa de volta. Confirme com ele o vosso amor. Versículo 9. E para isso vos escrevi também, para que esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Veja só.
é porque eles obedeceram Paulo no tratamento com o pecado. Eles foram duros com o camarada, tiraram ele da igreja, coisa e tal, né? Mas o camarada se arrependeu, ele pediu perdão e tal. Aí eles continuaram sendo duros. Você não vai fazer parte dessa igreja nunca mais. Olha, você não presta mesmo, e coisa e tal. Então Paulo está dizendo, opa, calma lá, né? Então nós temos mais dificuldade em ser obedientes para aplicar a justiça do que nós somos aplicados em ser obedientes para aplicar o amor. Esse é o problema, né? Nós temos força para fazer justiça, nós não temos força para amar. Então essa é a questão que Paulo aborda aqui, versículo 10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, né? Porque se também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Jesus, para que sejamos sobrepujados, não sejamos, vencidos por Satanás. Então ele colocou uma outra questão, né? A falta de amor faz com que a igreja ela seja vencida pelo diabo, por Satanás. Então, a partir do momento que nós transformamos a nossa justiça em ódio, nós estamos sendo vencidos pelo diabo. Então veja só o versículo 11. Não ignore o seu ardil. O diabo ele ganha dos dois lados. Ele ganha em tirar uma pessoa e ele ganha quando a igreja passa a odiar aquela pessoa. Então ele conseguiu, né? Ele completou. Tirei e ainda coloquei um ódio no coração daquela igreja. Portanto, irmãos, que é muito importante entender esse capítulo 20 do livro de Levítico. Muito importante. Muitos foram pulados aí, e esse aí não podia ser pulado. Amém?